Olá, muito bom dia. Aqui é o pastor Israel. Sábado, final de semana se aproximando e nós estamos aqui de volta para meditarmos na carta de Paulo aos Romanos que estamos iniciando hoje. Se o vídeo ficar um pouquinho mais longo do que o normal, vocês me desculpem, mas a introdução é muito importante dessa carta. Também quero pedir que você compartilhe este vídeo, comente, curta, porque as plataformas entendem quando você faz isso que é algo relevante e outras pessoas podem ser abençoadas, ok? Então a nossa meditação hoje vai ser no capítulo 1 da carta de Paulo aos Romanos e o verso 26 e 27, que diz assim o texto: Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição de seu erro. Muito bem, nós estamos então aqui iniciando essa carta. Paulo, ele aborda nessa carta, ao escrever essa carta, Paulo vai abordar alguns temas do evangelho que são fundamentais, né? Entre eles nós temos aí, ele vai abordar sobre a justiça divina, vai falar sobre a pecaminosidade humana e a justificação pela fé. Ao mesmo tempo que Paulo, ele mostra a ira de Deus, ele mostra o julgamento divino de Deus sobre o pecado da humanidade, ele também vem com o evangelho, porque o evangelho significa boa notícia, certo? E pessoal, entenda o seguinte: uma boa notícia só faz sentido se houver uma má notícia antes, né? Uma boa notícia ela não faz nenhum sentido se você não tem uma referência de má. Então, por isso que neste capítulo, Paulo vai falar muito sobre a ira divina, sobre o juízo divino, sobre o castigo divino, que é para causar no ser humano esse impacto, né? Em relação a Deus. Deus é um juiz e ele vinga o pecado de uma forma terrível, né? Para quem está debaixo do pecado. Mas depois que ele conscientiza a pessoa desse pecado, ele apresenta a graça. Ele vai apresentar então a solução que Deus dá para que o ser humano ele não pereça, né? E aí é que entra o evangelho, aí a boa notícia faz sentido, né, para as pessoas, ok? Então é mais ou menos essa introdução da carta. Eu não quero me delongar aqui para não tomar muito do seu tempo, mas vamos aqui para as aplicações desse texto específico que eu escolhi para a nossa meditação de hoje. O primeiro ponto que nós vemos aqui é a contextualização bíblica. Primeiro ponto aqui nós vemos quando Paulo fala nesses versos 1 e 26, verso 26 e 27, ele está ali, nós vemos ali claramente, né, um conceito que nós temos em teologia reformada, que é a depravação total da humanidade, ou seja, toda a humanidade ela vive num sentido depravado. E depravado aqui não é esse sentido moral que a gente conhece, né, de falar que uma pessoa é depravada porque ela faz isso ou faz aquilo. A depravação total é um conceito teológico que diz que o ser humano, tudo que ele faz está contaminado. Ele pode fazer coisas boas, mas em determinada área, mas ele vai fazer mal em outras. Ou seja, não existe um ser humano 100% puro, tá? Então ele vai ter sim dentro dele algum tipo de impureza, e é esse o objetivo dessa carta aqui. Então, com relação à depravação total, nós vemos aí a necessidade do evangelho, e é isso que Paulo está apresentando. Uma segunda lição que nós vemos aqui é o enfoque na graça. Tá? Paulo, ao descrever essa situação aqui, nós percebemos que não há solução para a humanidade, né? Ou seja, precisa da graça. A graça significa favor imerecido, ou seja, quando a pessoa recebe um favor, é quando a pessoa recebe um presente de Deus em que ela não mereça. Ou seja, o texto enfoca essa graça de Deus. Ele não está aqui, Paulo não está aqui, ao lermos esse texto, Paulo não está fazendo fofoca, Paulo não está murmurando contra as pessoas. Ele está falando, olha, essa é a situação do homem e por isso ele precisa da graça. Um terceiro ponto aqui, compromisso com a verdade. Pessoal, a Bíblia é a verdade e o que ela está dizendo aqui é a verdade. A homossexualidade é pecado, assim como a prostituição é pecado, assim como o adultério é pecado, assim como qualquer
tipo de relações sexuais que não seja aquela estipulada na Escritura entre um homem e uma mulher, dentro do contexto do casamento, qualquer tipo de relação fora do contexto do casamento é pecado, entendeu? É pecado, todo tipo. E o compromisso nosso, o compromisso da palavra de Deus é com a verdade, e tem que falar isso, né? Vocês precisam saber disso, que é pecado e a verdade precisa ser dita. Quarto ponto aqui, nós precisamos, mesmo diante disso, nós precisamos ter a sensibilidade pastoral também. Tá? Não é porque as pessoas vivem práticas vergonhosas na área da sexualidade, né? Seja na homossexualidade e tantas outras coisas que têm aparecido aí para as pessoas se expressarem sexualmente. Eu quero dizer aqui que o objetivo do cristão, o objetivo do evangelho, o objetivo dessa carta aqui não é criar ódio à homossexualidade, nenhum outro tipo de sexualidade humana, tá? O objetivo da carta aqui é apenas despertar as pessoas para a necessidade de arrependimento. Ou seja, precisamos ter sensibilidade com essas pessoas, porque, de uma certa forma, elas estão sofrendo, porque todas as vezes que você faz algo contrário à natureza, você sofre. Ou seja, quando alguém sobe num morro ou num prédio e pula lá de cima, ele vai contra a lei da gravidade, ela vai sofrer consequências, ela vai morrer, ela vai quebrar um braço, vai quebrar uma perna ao cair, né? Porque ela está indo contra essas regras da natureza. E na vida sexual também é a mesma coisa. As pessoas dizem que são felizes, mas não são felizes. A pessoa que vive na prostituição não é feliz. A pessoa que vive na prática da homossexualidade não é feliz. A pessoa que vive com outros tipos de gêneros, que não seja o homem ou que seja a mulher, ele é infeliz, né? Por mais que eles tentem fazer as pessoas acreditarem que eles são felizes, eles não são. Então nós precisamos ter sensibilidade com essas pessoas e pregar o evangelho para elas, para que elas possam conhecer a verdade, se libertar e servir a Cristo de todo o coração. E por último, nós precisamos aplicar essas verdades na prática, né? A aplicação prática aqui do texto é essa. Veja, toda forma de sexualidade contrária à natureza traz juízo, e nós podemos ver isso na prática da vida das pessoas. Ou seja, as pessoas, essa infelicidade constante na vida das pessoas, ela mostra para nós que não vale a pena uma vida sexual desregrada, não vale a pena qualquer tipo de movimento nesse sentido. Por isso nós precisamos falar a verdade para essas pessoas, mas falar a verdade em amor, falar a verdade mostrando para essas pessoas que existe um caminho de salvação, que existe oportunidade, que a pessoa pode encontrar a felicidade, ela pode se encontrar dentro dela com a verdade da palavra de Deus. E a palavra de Deus está aqui advertindo para nós. Existe essa realidade, essas pessoas estão sofrendo e elas precisam do evangelho. E nós temos o evangelho para oferecer para elas, que é a oportunidade de salvação. O vídeo ficou um pouquinho longo, espero que você me desculpe por fazer essa introdução um pouquinho longa, mas é necessário que a gente esclareça isso, tá? Estou aberto a conversas, a diálogos, faça seus comentários, o que você achou, e Deus abençoe você nesse final de semana com a sua família.